Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Olha, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vamos revisar o que já vimos na sala de aula, depois fazer um exercício aí de fixação de conteúdo e vamos assim até quando essa situação se normalizar. Pessoal, na sala de aula nós trabalhamos aí no último conteúdo foi a regionalização do Brasil. Vimos a evolução histórica aí de como o Brasil se dividiu dentro da geografia para a configuração que nós conhecemos até os dias de hoje. Nós conseguimos aí observar através dos mapas essa evolução. Vimos que é comum acreditarmos que a primeira divisão do Brasil foi o Tratado de Tordesilhas. Porém, debatemos na sala que o Tratado de Tordesilhas ele não pode ser visto como o primeiro. Por quê? Pelo simples fato dele não ter sido feito com esse objetivo. O Tratado de Tordesilhas, na realidade, ele foi criado antes do descobrimento do Brasil. O Tratado de Tordesilhas ele vai acontecer aí em 1496 e o Brasil só vai ser descoberto em 1500. Ou seja, depois do que esse tratado foi assinado por Portugal e Espanha. Esse tratado ele dizia o quê? Que todas as terras descobertas a 350 léguas de Cabo Verde, a oeste seria da Espanha e a leste de Portugal. Como a gente pode acompanhar aí no mapa, por coincidência, essa linha imaginária vai passar exatamente aí no Brasil, mas foi apenas uma coincidência. Quando fizeram o tratado, nem sonhavam que existia esse território aí que seria descoberto, entre aspas, né? E que os europeus chegariam até ele. Vamos trabalhar aí como primeiro sistema de divisão territorial as capitanias hereditárias. O que foi as capitanias hereditárias? É aquele momento em que o Brasil, num pós-pré-colonial, já no momento colonial, Portugal vai decidir que é hora de colonizar o Brasil e para isso ele vai se utilizar de um sistema chamado de capitanias hereditárias. Capitanias porque o Brasil vai ser dividido em 15 territórios, em 15 capitanias e vai ser doada aos donatários. Quem seriam esses donatários? Seriam pessoas de Portugal que tinham condições de vir e produzir e desenvolver essa terra. Eles teriam a missão de fazer que essa terra fosse economicamente produtiva, não apenas para ele, mas também para a coroa. Uma curiosidade é que nesse momento as terras não eram do donatário, continuavam pertencentes a Portugal. O que acontecia aí era uma relação de usufruto, onde o donatário ele poderia explorar, poderia produzir as riquezas que encontrasse seria dele, porém pagando sempre os impostos a Portugal. Uma curiosidade aqui é que as duas capitanias que vão prosperar vai ser Pernambuco e São Vicente, que futuramente São Vicente se tornaria o estado de São Paulo. Não por coincidência, mas sim porque esses dois territórios eles tinham uma característica em comum, que era territórios propícios para o plantio da cana-de-açúcar. Vai ser o segundo ciclo econômico aí depois de pau-brasil, e essas capitanias vão se tornar muito prósperas justamente por causa disso, por causa da cana-de-açúcar, solo propício, clima propício, e tudo isso aí vai facilitar. Vai acabar que Pernambuco e São Vicente vão prosperar, enquanto as outras capitanias não vão prosperar. O donatário que vai vir para Pernambuco vai ser Eduardo Coelho, vai ser responsável aí por colonizar, por povoar aqui com os europeus a região de Pernambuco. Vamos ver que mais para frente, vamos dar agora um salto histórico aqui. Vamos para 1751, que vai ser a divisão no governo geral. Nesse momento, o Brasil ele vai ser dividido em duas regiões. Vai ser o estado do Grão-Pará e o estado do Brasil. Vemos que no estado do Brasil vai se encontrar a capital do Brasil, que vai ser o estado de Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nesse momento, vai se tornar a capital do Brasil. Trazendo outro link aí com história, é nesse momento que... Nesse momento, não. Esse período ele vai se desenrolar até aí 1800, o famoso 1808. Vai até passar em 1808, que é quando a família real vem morar no Brasil, fugindo das forças napoleônicas lá da França com medo. Eles vão vir morar no Brasil e vão para onde? Para o Rio de Janeiro, para a capital do Brasil. Dando outro salto histórico aqui, pessoal,
a gente vai para 1945, que aqui a gente vai começar a ver o Brasil com o formato que nós conhecemos hoje, aproximadamente. Olha aí a divisão. Nós já vamos ter aí vários estados, nós já vamos ter aí. Continua Rio de Janeiro como a capital do Brasil, uma curiosidade. Vai perpetuar por muito tempo, até porque Brasília ela só vai vir ser construída em 1950, no governo de Juscelino Kubitschek, que vai se encontrar ali. Observem que vocês estão sentindo falta aí de alguns estados. Vocês podem, então, Mato Grosso do Sul, Rondônia não tem, a própria capital do Brasil. Mas, e também tem outros territórios aí, ó. Terra no sul nós temos território do Iguaçu, no centro-oeste de Ponta Porã, que são territórios que vão ser mais para frente, eles vão ser agregados a esses estados aí, em outras divisões que nós vamos ter. Também tem territórios aí que já não existem mais, que vão mudar de nome, como o território do Guaporé, o Acre ainda era um território, não era um estado. E esse formato aí vai perdurar também por muito tempo, praticamente aí ele vai, vamos ter a construção de Brasília, no coração de Goiás, vamos ter a divisão do Mato Grosso do Sul, e agora nós vamos dar outro salto histórico e vamos para 1988. Agora sim, o Brasil que nós conhecemos hoje. Agora sim, 5 regiões, 26 estados, no Distrito Federal. Temos aí, vocês podem ver o nosso mapinha todo coloridinho. O que vai acontecer em 1988? Em 1988 tem um fato histórico também no Brasil, que é a promulgação da Constituição Federal Brasileira, a nossa Carta Magna. E nessa Carta Magna ela vai criar o último estado brasileiro, que foi criado, o Tocantins. Já podem ver aí, ó. Já temos o Mato Grosso do Sul, já temos Rondônia ali, já nós temos mais o território de Ponta Porã, de Guaporé. Podem observar aí, ó. Aí o que vai acontecer? Tocantins vai ser criado por lei, Fernando de Noronha vai ser dado a Pernambuco, ao estado de Pernambuco. Esses acontecimentos vão acontecer em 1988. Quando vemos aí, a gente já sabe que esse formato que nós estamos vendo, ele pode mudar a qualquer momento. Tanto as divisões regional, como pode acontecer desses estados aí se subdividirem. Recentemente já teve projeto de lei para dividir o Pará em mais em 3 estados. O Rio Grande do Sul já fez um movimento separatista recentemente. E tudo isso aí quer dizer que, como nós comentamos na sala de aula, a geografia ela muda a todo momento. Então, a qualquer momento nós podemos ter novidades na divisão regional do Brasil. Pessoal, essa aqui foi uma aula rápida. Façamos aí só os pontos mais importantes, as divisões mais importantes que marcaram o Brasil. Obrigado pela atenção de vocês. Voltamos aí a qualquer momento com novas aulas rápidas para vocês memorizarem, para vocês absorverem da melhor forma o conteúdo.